Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom qualquer momento em que você esteja assistindo esse programa. Mas se você está assistindo agora, na hora da transmissão, hoje, sábado, 20 horas, um belíssimo boa noite para você. E logo, iniciando as nossas movimentações, eu quero lhe desejar um feliz 2023. O ano começou há pouquinhos dias, mas como muitos que estão nos acompanhando, nós não nos vimos, quero já desejar um feliz 2003, de muita paz, de muita saúde, de muita felicidade, de muita serenidade e de muito serviço no bem, para que, de fato, possamos nos tornar homens e mulheres de bem. Então, eu quero aqui, já mais uma vez, deixar um grande abraço a Silvia e ao Delson, que nos acolhem aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, nesse momento de estudos, especificamente estudos de Allan Kardec, e mais especialmente da Revista Espírita, no nosso Pérolas da Revista Espírita. E eu já quero passar a palavra para minha companheira de estudos, que estaremos juntos aqui todas as semanas, salvo uma ou outra situação, para estudarmos Revista Espírita, a nossa querida Marina Pietti. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Marina Pietti, eu sou de Cascavel, como a gente colocou aqui embaixo, e espero que a gente possa aprender um pouquinho juntos nessas semanas que se prossigam. Posso já começar fazendo questionamentos? Calma, eu gosto disso. Olha, eu tenho uma dificuldade em entender por que... mas até que eu entendo, sabe, Marina? Por que tem tão poucos jovens nas nossas casas espíritas? É porque eles são assim como você. Já quero saber. E a gente, assim, vai um pouquinho mais calmo, comendo pelas beiradas, né? Mas, vamos lá. Só que assim, vocês devem ter visto que no início do nosso vídeo, nós colocamos um videozinho de divulgação do Clube do Livro Amélie Boudet.
A Sociedade Amélie Boudet de Estudos e Divulgação da Doutrina Espírita é uma instituição recém-criada, né? Ainda está, inclusive, no período na etapa de legalização, onde nós não, né? É a instituição patrocinadora da Web Rádio Cristo Consolador, né? Então, uma forma de manutenção da instituição, para que a instituição possa, né, pagar luz, pagar água, pagar impostos, né, alguns impostos. E então, para essa manutenção, foi criado esse Clube do Livro, onde você faz uma assinatura hoje no valor de R$ 28,50 e todos os meses você vai receber um livro, né, com frete grátis. Hoje, com R$ 28,50, você não dá para comprar quase nenhum livro, né? Então, você vai receber esse livro, é uma forma de manutenção, de ajudar nas despesas da Sociedade Amélie Boudet de Estudos e Divulgação da Doutrina Espírita. Então, quem quiser saber mais informações, é só mandar um WhatsApp para a Silvia no 21 99447 9666. Muito bem. E para quem quiser, né, nós estamos gravando o programa não é ao vivo, mas isso não impede que você possa fazer as suas perguntas, tá? Hoje é o nosso primeiro programa, é um programa introdutório. Quem quiser fazer perguntas sobre a Revista Espírita, sobre Allan Kardec, sobre a codificação, sobre a obra deste nosso mestre em doutrina espírita, pode mandar perguntas para o meu WhatsApp, tá? Coloca seu nome, de onde você está falando, e faz a sua pergunta, e aí nós vamos respondendo nos programas subsequentes. É só colocar para Enzio Gomes, no 45, tá? 45, 5 vezes o número 9, 99999, 3608. Então, manda as perguntas para mim no programa seguinte, né? Porque aí você vai assistir, você vai mandar as perguntas. No programa seguinte, nós respondemos essas perguntas dentro das temáticas da Revista Espírita. E o nosso programa, sabe, Marina, ele vai ter, hoje é um programa introdutório, para a gente entender por que Kardec escreveu essa revista, e nos programas seguintes são textos que nós selecionamos, já selecionamos 17 textos para trabalhar nos nossos 17 programas, né? E, dependendo das perguntas que forem surgindo, nós podemos trazer novos temas na sequência desses 17, ou até um tema muito relevante, nós já antecipamos e trabalhamos o tema, por exemplo, na semana seguinte, tá bom? E, antes de mergulharmos, vamos, como de praxe, e é sugerido pelo próprio codificador e pelos espíritos que coordenam as atividades da codificação, que ao iniciarmos as nossas atividades, quaisquer que sejam elas, que façamos uma prece, né? E aqui já começamos com as nossas reflexões. A prece é um momento de comunhão, é um momento de diálogo, é um momento de conversa, de comunicação. Qualquer dúvida, pessoal, pega o Livro dos Espíritos, vai na terceira parte, no capítulo Lei de Adoração. Aí você começa a olhar o capítulo, há um tópico chamado da prece, ou prece, dependendo da tradução. E veja lá qual o caráter geral da prece. E vocês vão ver que se comunicar com Deus. Ou, no caso, uma prece para o anjo guardião, se comunicar com o anjo guardião. Então, é um momento de comunicação. É um momento de conversa. Então, a prece, ela deve ser inteligível, objetiva. E nós vamos ver, inclusive, é o segundo, é o terceiro tema. O tema é prece. Então, nesse momento de prece, para vocês não estranharem a forma como eu vou fazer a prece, depois a Marina, no momento do encerramento também, fazendo a nossa conclusão, né, que vocês estranhem assim, poxa, que prece diferente. Nós estamos simplesmente exercitando aquilo que a codificação nos orienta, sem aquele sentido místico, sabe, que muitas vezes a prece toma. Então, pensando um pouco mais intensamente no Pai, nós gostaríamos de dizer, Pai, primeiramente gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos juntos,
neste momento, eu, a Marina, e todos aqueles que, através da web rádio Cristo Consolador, estamos estudando Revista Espírita. E, desta forma, queremos agradecer ao Senhor ter enviado Allan Kardec para, com o seu bom senso, a sua vontade de ajudar, na sua vontade em melhorar a humanidade, pudesse escrever a obra que conhecemos como codificação. E dentro desta codificação, especificamente a obra que vamos estudar, que é a Revista Espírita. Querido Pai, honestamente, estamos muito felizes de podermos estar juntos, de uma forma ou de outra. Eu, a Marina, os amigos, os irmãos, os companheiros encarnados e desencarnados, a Sílvia, o Delson e todos aqueles que, tanto no mundo material, mas em especial neste momento de prece, aos amigos espirituais que pararam as suas atividades, que são muitas, para estar conosco, nos inspirando, tanto a nós aqui no bate-papo, no diálogo, quanto as pessoas que vão estar conosco pela internet. Por isso, nós te dizemos muito obrigado, querido Pai. Muito bem, Marina. Como é que você está? Estou bem. Muito Que obrigada. maravilha. Agora sim, Marina. Eu lembro que você tinha me falado que você tinha uma pergunta para mim. Tinha, só um segundo. Então, vendo palestra no YouTube, por exemplo, sempre comento muito da Revista Espírita. Mas apesar de estar há muito tempo dentro da doutrina, eu não cheguei a ler efetivamente várias partes. São sempre alguns pontinhos. Então, eu queria só que você falasse um pouquinho o que você acha da revista, como agrega, essas questões. Tá. Perfeito. Revista Espírita. Qualquer pessoa hoje pode ter acesso à Revista Espírita, ela tem para download em vários sites espíritas, no site da Federação Espírita Brasileira, você vai ter acesso à Revista Espírita na tradução do Evandro Noleto Bezerra, no Kardecpédia, na tradução do Salvador Gentili e de outros tradutores, né? A tradução da Kardecpédia é uma tradução baseada na primeira tradução da Revista Espírita para a língua portuguesa, que não é tão antiga, é uma obra praticamente, digamos assim, recente, que os brasileiros têm acesso em língua portuguesa. Eu, pelo menos, comecei a ler ela na década de 90, né? E ela tem um objetivo muito claro. Mas tem uma coisa, sabe, Marina, que eu tenho muito cuidado, que é dar a minha opinião sobre doutrina espírita. E quando eu a dou, primeiro eu tenho que apresentar a opinião daquele que que apresentou a doutrina espírita para o mundo, que é a de Allan Kardec. Porque se eu pegar aqui e disser assim, a revista espírita é isso, eu estou falando o que eu acho da revista espírita. Só que eu tenho um perfil, eu tenho características de personalidade, eu sou um pesquisador nato, estou na academia, desenvolvendo pesquisas, então é uma característica minha pessoal de ser pesquisador. Então, muito provavelmente, eu vou falar da revista espírita, dando a minha opinião, como um jornal de divulgação científica e discussão científica. E eu vou dar um exemplo, por que eu teria esse olhar. Uma outra pessoa que não tivesse esse olhar mais acadêmico, mais de pesquisador, né, traria outras opiniões, outros olhares. E isso é riquíssimo, porque quando sentamos para conversar, nós vamos observar que existem todas as pessoas que trazem esses olhares estão certas, porque isso tem na Revista Espírita. Isso não está tirando ao acaso. Uhum. Isso, a primeira conclusão que a gente tira, aí é o pesquisador falando, é que essa revista ela é muito maior do que qualquer um de nós pode dar conta. Porque aí, se várias pessoas estão dando, ela é para isso, ela faz assim, e eles estão vendo isso na revista, é porque tem na revista. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência ao mergulhar nela é que ela é muito maior do que eu possa alcançar. Ela vai ter muito mais coisas do que o que eu vou conseguir observar. Aí, baseado nessa primeira observação, chegamos à primeira conclusão. Revista espírita se estuda coletivamente. Ela não foi feita para um estudo individual.
você pode lê-la, você pode até fazer o seu estudo pessoal, mas não para que cheguemos a conclusões sozinhos, não. Ela é um órgão para estudo coletivo, ela é um órgão para que, em conjunto, possamos trocar ideias sobre o que ela traz, ela apresenta. Isso fica patente no próprio texto, e nós vamos aqui, nesse tempo que nós temos, de 1 hora, inclusive mostrar um trecho da introdução da Revista Espírita, onde Kardec deixa isso muito claro. O caráter de discussão da revista, o caráter onde nós vamos conversar sobre os temas que são apresentados, e, inclusive, você poderia sugerir para Kardec que se discutisse determinados temas. Então, primeiro ponto que a gente tem ao mergulhar na Revista Espírita, você pode lê-la sozinho, você pode tirar suas conclusões baseado naquilo que você sabe, naquilo que você consegue alcançar, mas tendo o bom senso de entender que a sua conclusão é a sua conclusão sobre aquilo que você está identificando. E aí Enzio senta com a Marina, e aí a gente senta com o José, com a Ana, com o João, né? Com a Maria, com o Joaquim, e vamos cada um apresentando aquilo que nós conseguimos compreender, e no jogo da discussão, quer dizer, eu apresento, você passa a bola para mim, eu passo a bola para você, que passa para a Ana, né? E nós vamos mergulhando na Revista Espírita. Então, a primeira coisa que nós temos que ter muito claro é isso, né? É esse ponto. E aí eu já convido ao pessoal a acessar, né? Aí quem não tem a Revista Espírita de 1858, primeiro volume, acessa o Kardecpédia, né? E para a gente dar uma olhada em alguns trechos que tem exatamente na introdução. Já que o tema do nosso programa hoje é Introdução à Revista Espírita, né? Vamos para a introdução da Revista Espírita, que está na Revista Espírita de janeiro de 1858, que é o ano de lançamento. Você já leu esse texto, né, Marina? Já sim. Teve alguma coisa que te chamou a atenção, assim, no primeiro ponto? Não vou mentir que eu fiquei um pouco em choque que tinham vários jornais naquela época que falassem sobre. Isso eu achei interessante. E como coloca a questão de que mesmo que as pessoas quisessem barrar acontecimentos, era tipo, não tinha muito o que fazer, né? Porque muita coisa acontecia no interior das casas. Então você não vai conseguir parar o que às vezes as pessoas não estão começando a ver, mesmo as pessoas mais comuns, né? Então foram essas questões que eu achei interessante. Eu entendo desculpa. Eu entendo esse seu choque inicial, né? Porque, pessoal, quem está acompanhando aí, eu estou aqui com a tradução da Federação Espírita Brasileira, que é a tradução do Evandro Noleto Bezerra, né? E quem estiver acompanhando pelo Kardecpédia, às vezes tem uma diferençazinha num ponto, numa palavra, mas na essência o texto é o mesmo, né? E isso causou, eu entendo porque causou surpresa para a Marina, porque logo aí no iniciozinho, nos primeiros parágrafos, ele vai falar que causa justa admiração que, enquanto na América somente os Estados Unidos possuem 17 jornais consagrados a este assunto, sem contar um sem número de escritos não periódicos, quer dizer, você tem, quando ele fala que tem um periódico, então você tem uma revista, né, que está ali toda semana ou todo mês, tratando daquele assunto, ou, por exemplo, o nosso querido Divaldo Pereira Franco tem uma coluna periódica no jornal à tarde, lá de Salvador. Então, tem uma periodicidade, por isso que é periódico, né? E esses assuntos, sem contar escritos não periódicos, é que as notícias vão chegando e vão aparecendo nos jornais, assim, aparece hoje, só aparece daqui a um mês, só aparece hoje, aparece amanhã e fica 2 semanas sem aparecer. Não tem uma periodicidade. Na França, né, o país da Europa onde tais ideias mais rapidamente se aclimataram, não tinha nenhum, né? Ele está dizendo, nos Estados Unidos, 17 revistas só sobre o assunto, e na França e na Europa, onde aparecem as notícias não periódicas, não teria nenhum jornal para pesquisar isso, né?
E aí eu entendo a sua surpresa, que existe se cria na gente que tratar de espíritos é coisa de espíritas. Você já deve ter ouvido a pessoa dizer assim, eu não quero saber dessas coisas, não. Aí a pessoa, ela é católica, ela é evangélica, e aí na Igreja Católica, por exemplo, a renovação carismática, onde os fenômenos espíritas acontecem, os fenômenos mediúnicos, aí é que talvez seja o primeiro ponto. Os fenômenos mediúnicos e anímicos acontecem com naturalidade. Nas igrejas evangélicas, olha, os cultos é muito, muito comum a ocorrência dos fenômenos anímicos e mediúnicos, né, nessa classificação que a doutrina nos apresenta. Mas quando você fala abertamente em espíritos, existe na nossa cultura a ideia de que, não, eu não lido com essas coisas, essa coisa de centro espírita, essa coisa dos espíritas e tal. Né? Então, quando a gente lê que, poxa, nos Estados Unidos tinham 17 revistas tratando dos fenômenos, sim. E na França, matérias esporádicas nos jornais. Que era o berço, né? Teoricamente. Exatamente. Porque aí causa um estranhamento, dizer assim, mas como é que tinha revista causando os assuntos que são assuntos espíritas? Então, olha como Kardec já começa a introduzir. Fenômeno não é propriedade do espiritismo. Fenômeno é uma coisa que pertence à natureza humana. A diferença é que o espiritismo adota um método muito próprio para a pesquisa, para a análise, para a reflexão, para conclusões, quando possíveis, dos fenômenos. E aí passou a se chamar de fenômenos espíritas, mas que, na verdade, são fenômenos mediúnicos, ou, como comumente passou a chamar no final do século XIX, e com mais consistência no século XX, os chamados fenômenos anímicos. Até porque, perdão, só cortando um pouquinho, se você olhar no resto do texto, ele vai justamente comentar essa questão de aparecer na Sibéria, aparecer em outro país, em situações meio xamânicas e afins. Então, não é algo específico de espírita. Então, nesse sentido, ele retoma no texto. Os fenômenos xamânicos são fenômenos anímicos, vários deles, e mediúnicos, a maioria. Os fenômenos das tradições africanas, a grande maioria são fenômenos mediúnicos. Se formos para o Oriente, isso é até uma coisa que talvez em outros momentos a Marina desenvolveu estudos falando sobre a cultura japonesa, naquilo que hoje nós chamamos, até assistindo os animes e lendo os mangás, se eu falar errado, você pode me corrigir. Né? Os que nós chamamos dos demônios, né, e tudo mais. Quer dizer, quando você vai analisar fenômenos que acontecem envolvendo esses entes, né, você vai ver que estamos falando de fenômenos anímicos e fenômenos mediúnicos. Só que, como os fenômenos acontecem e as pessoas que têm acesso a ele começam a olhar para eles, sempre vão se criar explicações para aqueles fenômenos. Então, a diferença da questão espírita para essas outras formas de olhar o fenômeno, aí volta a existir, é porque a doutrina espírita, ela surge como uma ciência de observação ou ciência filosófica, como aqui próprio está apresentado na Revista Espírita. Sim. E é por isso que, na sequência desse parágrafo, quem está acompanhando pelo texto, você pode ler, Marina, para a gente? A partir do que você falou do não posso nenhum, para terminar o parágrafo ou o segundo? Isso, pode, para terminar o parágrafo. Ok. Seria desnecessário contestar a utilidade de um órgão especial que ponha o público a par do progresso desta nova ciência e a premuna contra os exageros da credulidade, tanto quanto do ceticismo. É uma tal lacuna que nos propomos preencher com a publicação desta revista, com o fito de oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessam por essas questões e de ligar, por um laço comum, os que compreendem a doutrina espírita, sob seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. Não, ali com fito é com objetivo. É fito mesmo? Então. Ok. Olha que coisa maravilhosa aqui. Ele, já na introdução da Revista Espírita, ele estabelece
qual o verdadeiro sentido da doutrina espírita do ponto de vista moral, que é do ponto de vista de quem nós somos, né? No sentido da ideia de moral. Futuramente vamos pegar alguns textos, um pouco mais à frente, né? Para discutir esses aspectos morais e físicos que a doutrina vem discutir, que está na Revista Espírita. Quer dizer, o objetivo moral da Revista Espírita, sério, esse objetivo moral, eu vou sugerir a leitura, sabe, Marina, de uma obra publicada por Kardec em 1862. É publicado em 63, mas é produzido em 62, publicado em 63, 1863, que é Viagem Espírita em 1862. E ele vai discutir, principalmente no último discurso, são 3 discursos que ele faz, e no último discurso, esse caráter moral. Ele fala no primeiro, que o objetivo maior da doutrina espírita é o seu aspecto moral, e no terceiro discurso ele vai aprofundar essa ideia do que é esse aspecto moral, e ele fecha com a ideia da caridade, né? Ele discute o que é caridade e tudo mais. Então, veja só, o verdadeiro ponto essencial da doutrina espírita no que diz respeito aos aspectos morais é a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. E curioso, ele não fala da prática da caridade, a prática do bem. E a caridade evangélica para com todos. Por quê? Porque a caridade pode ter várias facetas. E aqui ele está dizendo que a caridade espírita é a caridade evangélica. E aí, dúvidas sobre isso aqui, perguntas 886 até 888A. 886 até 888A. Deu o Livro dos Espíritos. Acho que é claro, né? Por que resolve escrever? Porque precisava de um órgão que fizesse análises diferentes, analisasse essas comunicações, analisasse esses fenômenos, só que de uma forma diferente. E que forma seria essa? Uma forma científica. Então, para isso, a doutrina espírita deveria ter um aspecto científico na sua base, na sua essência. Não precisamos falar, sabe, Marina, de uma ciência espírita. Não há necessidade disso. Mas precisamos falar do aspecto científico da doutrina espírita. Qual a diferença? Quando você fala de uma ciência espírita, você está dizendo que precisamos criar laboratórios, né, nas universidades, que é onde hoje a ciência acontece, né, ou criar laboratórios em instituições que tenham o foco na produção do conhecimento, né? Essa é a ideia, quando se fala em ciência, está falando de produção do conhecimento, vinculado a instituições reconhecidamente para a produção de conhecimento, no caso, as universidades. Sim. Um exemplo de ciência produzida fora das universidades são, por exemplo, a indústria farmacêutica, que financia a formação de laboratórios fora das universidades, que geralmente as universidades elas não têm o caráter econômico nessa perspectiva, do lucro pelo lucro, mas, mesmo sendo instituição privada, o lucro é voltado para a produção acadêmica. Sim. E no caso dos laboratórios farmacêuticos, não, é a própria para a produção de lucro, mas a ciência está sendo feita ali pelos critérios que são adotados, senão as medicações não farão parte do comércio, não serão aceitas pelos órgãos de vigilância. Sim. Então, você tem ciência sendo produzida fora da academia, mas com esse fim. Se poderia pensar nesse mesmo modelo de ciência no século XXI para a instituição espírita, fica um pouco complicado, né? Então, o meio que nós teríamos seria vinculado às universidades. Mas tem centro espírita, tem grupo espírita nas universidades, para o estudo da doutrina espírita. Para o estudo da doutrina espírita. Então, quando hoje falamos de Kardec e da ciência vinculada ao espiritismo, nós trazemos o aspecto científico da doutrina espírita, que são a forma como nós olhamos para os fenômenos e os analisamos.
Aí eu vou pedir para você, né, para mostrar que a gente não está tirando isso do nada, tem um parágrafozinho, logo depois desse que você leu, tem acho que é o segundo parágrafo depois, Uhum. onde ele vai falar exatamente essa ideia. Você lê para a gente? Leio. Talvez nos contestem a denominação de ciência que damos ao Espiritismo. Ele não teria, sem dúvida, em nenhum caso, as características de uma ciência exata, e precisamente nisto está o erro dos que pretendem julgar e experimentar como uma análise química ou um problema de matemática. Já é bastante que seja uma ciência filosófica. Toda ciência deve basear-se em fatos, mas estes, por si sós, não constituem a ciência. Ela nasce da coordenação da dedução lógica dos fatos. É o conjunto de leis que os regem. Chegou o Espiritismo ao estado de ciência? Se se trata de uma ciência acabada, sem dúvida será prematuro responder afirmativamente. Mas as observações já são hoje bastante numerosas para permitirem, pelo menos, deduzir os princípios gerais, onde começa a ciência. Perfeito. Então, veja, ele próprio diz que o Espiritismo não é uma ciência exata como química, como matemática, Sim. como muita gente quer. E sendo assim, olha o que ele já está alertando para a gente. Olha, então não adianta você chegar e tentar provar fatos exatamente como um matemático prova matematicamente o raciocínio de um fenômeno. Não adianta você querer provar um fato mediúnico anímico como o químico prova, faz ali um experimento, diz assim, ó, deixa eu te mostrar como é que é. E você faz aquilo e você prova que aquilo é aquilo. No caso da ciência espírita, ele já coloca que isso vai ser reforçado se pegarmos o texto Caráter da Revelação Espírita, que está publicado na Revista Espírita de 68, agora o mês eu não me lembro, mas depois ele vai pegar esse texto e fazer algumas adaptações e colocar em janeiro de 68, publicado em 67, em janeiro de 68, como o capítulo 1 do livro A Gênese. Fala do caráter da revelação espírita, e aí ele diz, olha, o espiritismo tem o seu aspecto científico, tal. Lá no final, no item 55, ele diz, olha, o espiritismo tem mais um caráter, que é o caráter da progressividade. O que isso quer dizer? O espiritismo vai acompanhar o que a ciência fala, quer dizer, o que as outras ciências falam. Quando as ciências demonstrarem, o espiritismo adota aquilo, a ciência está demonstrando. Porque senão eu caio na cegueira, eu caio no fanatismo, eu caio no achismo, nas opiniões pessoais, baseado na experiência de um ou de outro, que são muito válidas, mas isso não faz ciência. Ser uma ciência filosófica é ser essa ciência da argumentação, usando a lógica e o bom senso. Quando ele fala que usa a dedução lógica dos fatos, ele está falando da lógica, ferramenta de produção do conhecimento da filosofia. E quando ele fala da dedução, ele está falando de uma das ferramentas da lógica. Exemplo. Uma coisa que talvez você já nos tenha ouvido falar. Por que Kardec trouxe Jesus aceitou a opinião dos espíritos que disseram que Jesus é o nosso guia e modelo? Então vamos tentar raciocinar. Porque ele não diz da onde ele tirou isso. Se a gente pegar o livro Céu e Inferno, capítulo 2, da segunda parte, Espíritos Felizes, nos exemplos. Então, ele pegou aqueles espíritos ali, aquelas comunicações, e o que tem em comum entre aquelas comunicações para ele ter escolhido elas para que sejam espíritos felizes? Bom, primeiro, já no livro dos Espíritos, ele pega lá aquela escala espírita. E os espíritos de segunda ordem são espíritos felizes. Por quê? Porque cumprem a lei divina? Muito bem. Quando você faz a leitura daqueles espíritos, você vai começar a perceber que o que há em comum entre eles é que eles lidaram com os problemas da vida de modo muito parecido. Alguns eram espíritas, então eles aplicavam os princípios espíritas na sua vida. Alguns não eram espíritas, mas aplicavam os mesmos princípios. Quando você vai observar, os princípios básicos da moral espírita são os mesmos princípios fundamentais da moral de Jesus, da moral cristã. Que conclusão lógica, por uma dedução lógica, podemos chegar?
de que se todas as pessoas, aqueles que seguiram a lógica do Cristo, no seu jeito de ser, são felizes. Então, quer dizer que qualquer um que siga esses princípios será feliz. Então, quando o Espírito chega numa resposta, qual o guia e modelo para a humanidade, o Espírito diz assim, Jesus, ficou muito fácil para que Kardec aceitasse essa resposta e adotasse o Cristo como guia e modelo. Então, não foi por uma questão de crença, não foi por uma questão de, acredito porque alguém disse assim, ou porque ficou com medo de ir para o inferno. É porque o bom senso estabelece que assim seja. Então, o aspecto científico do Espiritismo nos é apresentado com essas características. É uma ciência filosófica. Então, é uma ciência do bom senso. Onde, se o meu raciocínio fere aquilo que o bom senso me apresenta, eu preciso ficar com o meu bom senso e rever a minha crença, a rever o que eu acredito, rever as minhas conclusões. Então, esse elemento vai perpassar por toda a revista espírita em todo o seu período de construção. E isso está presente no pensamento kardeciano em todos os momentos. Por isso, e nós vamos ver isso num dos nossos estudos, não tão distantes, entre os 17 que nós separamos, sendo este o primeiro, ele vai estabelecer como regra fundamental para a prática da mediunidade a análise criteriosa de todas as comunicações mediúnicas. Análise criteriosa de todas as comunicações mediúnicas. Isso é princípio fundamental, regra essencial da prática mediúnica. Por quê? Porque se o espírito falou uma coisa, o médium, no momento naquele dia não está muito bem, essa comunicação ela vai sair com problemas. Não. Bem assim, é isso que ele já está me apresentando. Aí eu vejo assim, esse seu olhar, né? E fica assim pensando. Ela deve estar pensando assim, mas ninguém faz isso. Cadê o checklist para marcar? Não acontece. Ei, você pode falar essas coisas, pode. Aqui não é aquele grupo de estudo onde você não pode fazer pergunta, que o coordenador vai ficar chateado e dizer que você está atrapalhando o estudo. Uhum. Você pode perguntar e questionar e trazer dúvida, e se for preciso, a gente faz 2 programas para discutir, para continuar, né? Porque o nosso programa é só de 1 hora, e aqui Sim. Vamos seguir. Uma ciência filosófica não está atrelada a tempo. Então, se eu preciso, a gente fica 2, 3 programas discutindo o mesmo texto, sem correria, sem pressa. Então, se a gente está falando aqui, bateu a dúvida, Marina diz, opa, para. Peraí. Quer dizer que é assim? Aí... Então, não é nenhuma dúvida, na verdade é só um comentário, porque quando você estava falando, justamente pegando esse exemplo que comentou de entender por que Jesus, de fato, seria modelo e guia, pelo menos para nós que somos espíritas, e às vezes as pessoas como, mas porque eu acho que, como, querendo ou não, é um pouco extensa a obra de Kardec, e como você tem que tentar entrar na linha de pensamento que ele adotou quando ele fez as obras, quando ele escreveu, torna um pouco complicado, às vezes, para quem é de fora, ou mesmo para a gente que está dentro do espiritismo, mas que não estudou necessariamente o suficiente ainda, entender algumas coisas do modo que o Kardec aborda. Então, é só isso que eu estava pensando aqui. Sim. Isso é muito comum quando nós vamos fazer a leitura e com o olhar de hoje, tentando compreender aquilo que Kardec escreveu, usando o olhar para determinadas palavras da metade do século XIX. Isso é muito comum, por exemplo, com a palavra... Pega aqui um exemplo que me vem na mente, com a palavra fluido, né? Com a palavra castigo. Então, é bem diferente. Como assim, Enzo, né? Como assim? Hoje, quando nós vamos ler, por exemplo, o capítulo 14 de A Gênese, é um capítulo assim que eu sou apaixonado por aquele capítulo. É o capítulo dos fluidos, né? Ou fluidos. E a gente vai ler aquilo hoje, e você lê fluidos como energia. Energia boa, energia ruim,
energia positiva, energia, porque o fluido é uma energia biológica, bioenergia e tal. Só que é o seguinte, a definição de energia que nós conhecemos é uma definição basicamente do final do século XIX, principalmente início do século XX, que está muito relacionada à física e à química quântica. E quando o Kardec escreve, não existia esse pensamento. A física quântica, a química quântica, ela aparece depois. Isso quer dizer que quando Kardec falava de energia, ele estava falando de outra coisa. Então, quando ele fala de fluido, ele não está falando de energia. Por isso que o pessoal vai ler e diz, eu não consigo entender esse tal de a Gênese, esse livro é muito difícil. Não, de fato você não vai conseguir entender, porque Kardec usa uma palavra que é uma coisa, você pegou um outro significado e diz que aquilo é aquilo. E não é. E não é a mesma coisa. Eu dou o seguinte exemplo. Descreva para uma pessoa que não conhece uma fruta chamada caqui, que tem aqui no sul do Brasil. Hoje tem no Brasil, mas lá para o Nordeste, eu sou do Nordeste, tentar explicar um caqui para alguém da minha terra é um desafio que até hoje eu não consegui. Porque você vai dizer assim, olha, ele tem o formato de uma maçã. Pronto, parou aí. Mas aí ele tem uns tipos que, às vezes, pode parecer uma tomate, às vezes parece uma... Não, mas ele não tem a consistência de uma maçã. E o gosto? O caqui tem gosto de caqui. Não tem jeito. Aí, quando você terminar de explicar para a pessoa, você tem ideia do que vai estar na cabeça dela? Vai estar tudo, menos caqui. Menos caqui. Menos caqui. Não tem como. Então, por exemplo, a ideia de fluido é a mesma coisa. Fluido é uma coisa, energia é outra. E você está tentando entender fluido usando energia. Não vai entender. Não vai entender. E aí você acha que entendeu Kardec, mas não entendeu. Você está falando do que você entende e está falando de uma outra coisa. Castigo, por exemplo. A palavra castigo que Kardec adota, ela tem um significado diferente da palavra castigo que nós adotamos. Então, se você fizer alguma coisa que sua mãe, seu pai não querem, você vai receber uma punição que é uma coisa desagradável. Então, castigo, geralmente, quando se analisa o simbólico do castigo, ele tem o mesmo significado da punição e tem um caráter de sofrimento, de dor, de é ruim. E tem que ser ruim, porque senão não é castigo. E a palavra castigo que Kardec adota, ela é uma palavra que surge no francês, no século XI, né, que tem origem na palavra castier, que tem origem na mesma palavra do latim, que deu origem à palavra casto. Casto, nós traduzimos como sagrado. Então, castigo é o ato pelo qual o indivíduo é submetido para se tornar sagrado. Isso quer dizer, quando você se equivoca perante a lei divina, o nome que se dá ao efeito disso é castigo, que tem o mesmo significado de punição. Castigo diz respeito a tornar-se sagrado, punição seriam os atos que acontecem, as ocorrências relacionadas ao castigo. Então, o que te acontece como efeito dos seus erros é uma ação pedagógica para que você se torne alguém santo. Aí a gente começa a entender por que, na doutrina espírita, a ação divina é uma ação pedagógica e não punitiva. As palavras são as mesmas, os significados são diferentes. E é por isso, Marina, que se você pegar o próximo parágrafo, esse que você acabou de ler, lê ele para a gente. Ok. O exame raciocinado dos fatos e das consequências deles decorrentes é, pois, um complemento, sem o qual nossa publicação seria de medíocre utilidade,
e apenas ofereceria um interesse secundário a quem reflete e quer dar-se conta do que vê. Só um pouquinho. Só um pouquinho. O exame raciocinado dos fatos e das consequências que deles decorrem. Isso é característica essencial de uma ciência filosófica. Você analisa o fato e qual a consequência disso. Você concorda que somos imortais? O espírito, sim. Certo. Então, nós vamos morrer porque estamos encarnados e a morte é um processo natural biológico. Mas nós vamos continuar existindo. Então, essa nossa encarnação, ela vai se interromper um momento. Fato. Demonstrado pelas comunicações mediúnicas. Maravilha. Quais as consequências que se pode extrair ou que decorrem desta verdade factual, dessa verdade facta, né? Somos imortais. Quais as consequências que se pode tirar ou quais as consequências que decorrem desta verdade? Somos imortais. Você está me perguntando? É para a gente pensar nisso. Ah, tá. Né? Para a gente pensar nisso. Não, porque a gente não faz, a gente faz a leitura e fica por isso mesmo. Então, somos imortais? Somos. Quais as consequências dessa afirmação? A primeira delas. Por que você se importa tanto com coisas que só dizem respeito à encarnação e não contribuem em nada para você enquanto espírito imortal? Então, essa é uma pergunta que o resultado dela diz respeito às consequências de eu ser um espírito imortal. Isso são as chamadas consequências morais. A cabeça das pessoas deve estar explodindo agora, sim. Mas foi isso que Kardec fez com a gente, quando a gente leu. Você disse, poxa, explodiu quando descobri, mas tinha outras revistas. Sim. É isso que Kardec faz com a gente. Essa explosão de... poxa. Minha vida foi uma mentira, basicamente. E eu mesmo criei e eu mesmo alimentei ela até hoje. Continua. Ok. Contudo, como nosso objetivo é chegar à verdade, acolheremos todas as observações que nos forem dirigidas e, tanto quanto o permitir o estado dos conhecimentos adquiridos, procuraremos resolver as dúvidas e esclarecer os pontos ainda obscuros. Segura. Olha só o que ele está dizendo, qual é o objetivo, né? Assim, o que vai ser discutido, inclusive no final do tópico, ele vai dizer, teremos matéria sobre isso, analisaremos isso. Porque ele quer justamente esse ponto. No Livro dos Médiuns, no capítulo 29, que é o capítulo das sociedades e das reuniões, ele vai dizer o que é um grupo espírita, um grupo de estudos espíritas sério. Então, ele coloca que a primeira grande característica de qualquer grupo de estudos espíritas é a troca de ideias. Então, ele está dizendo que vai acolher tudo aquilo que vão falar, que vão trazer, que vão mandar para ele, porque os fenômenos não estão acontecendo. Então, manda para ele, vamos analisar junto. Mas vamos analisar na revista. Usando esse aspecto científico que ele está se propondo. Sem análise, esquece. E sempre com bom senso. Você vai ver que quando a gente mergulhar, quer dizer, você já viu em alguns textos, que ele é com muito bom senso que ele vai analisando. Agora, o próximo ponto que você vai ler, esse é o mais importante e que está faltando hoje nas nossas casas espíritas, nos nossos grupos de estudo. Essa é uma característica que precisamos adotar, que Kardec adota já como ponto central da Revista Espírita. Nossa revista será, assim, uma tribuna, na qual, entretanto, a discussão jamais deverá afastar-se das normas das mais estreitas conveniências. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. As inconveniências da linguagem jamais foram boas razões aos olhos da gente sensata. É a arma daqueles que não possuem algo melhor e que se volta contra quem a maneja. Olha... tapinha, né? Um tapinha assim de leve, com amor. Hoje, Kardec teria dificuldade. Porque o que ele está dizendo? Olha, pessoal, nós vamos discutir sobre os assuntos, mas nós não vamos disputar. Então, se você quiser disputar, fica à vontade.
mas comigo não. Porque quando a pessoa quer disputar, ela não faz ciência. Hoje mesmo, no mundo acadêmico, no mundo da ciência acadêmica, quando alguém chega assim com a verdade, muito verdade, e já chega batendo essa verdade, não quer ouvir os outros, essa pessoa não está fazendo ciência. Tem um outro nome para isso, chamado cientificismo. É o nome técnico para isso hoje. A ciência, ela discute, porque você pode estar percebendo coisas que eu não percebi. E como eu quero chegar à verdade do fato e à compreensão de como ele funciona, eu preciso ter o mais informações possíveis. E ninguém consegue ter uma informação total, uma visão total de qualquer que seja o fato. Então, você talvez observou 100 coisas, 99 elas não eram, mas você observou uma, que foi o detalhe que eu deixei passar. Então, eu preciso ouvir esse senão eu não vou conseguir ter uma plenitude maior e melhor daquilo que eu quero entender como verdade. E é isso que ele está trazendo. E se eu agora, eu vou impor o meu conhecimento, então nós já saímos do âmbito da discussão para o âmbito da disputa, porque é a disputa de quem tem a verdade, de quem domina. Isso quer dizer que, no que diz respeito à doutrina espírita, não existe disputa. Se é disputa, não é espiritismo. É opinião pessoal. E se entrou nesse patamar, essa opinião pessoal está embebida de interesse pessoal. E o nome disso é egoísmo. Questões pega o livro, capítulo Perfeição Moral, capítulo 12. Isso, capítulo 12 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Da perfeição moral. Vai lá em egoísmo, é um dos tópicos. Que lindo, né? Nossa revista será, assim, uma tribuna, no qual a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. Nós temos que ser educados. Isso quer dizer que nós temos que respeitar as opiniões. Tudo que é tão básico, né? Não que assim, que no caso a gente seja perfeito só para a gente estar falando sobre, mas às vezes é uma coisa tão básica que quando a gente vê, a gente passa por cima. Perfeito. Sim, a doutrina espírita é simples, apesar de que ela lida e trata de assuntos complexos. Mas a doutrina, na sua essência, ela é muito simples. Porque é a base do ensino do Cristo. E o Cristo conseguiu ensinar a essência do Evangelho usando parábolas. Então é fácil de qualquer um entendê-la. É difícil querer entender. E mais que querer entender, é entender e querer fazer, né? A aplicação... Pequeno detalhe. Eu acho que é por isso que o pessoal não quer os jovens nos estudos, porque eles são muito diretos e objetivos, Senhor. Mas que bom que é assim. Que bom que é assim. Né? Muito bem, Marina. Estamos chegando, né, já na etapa final do nosso primeiro programa. Né? Revista Espírita, Pérolas da Revista Espírita. Então, deixem você de casa, né, que quer participar. Né? O próximo tema... Deixa eu só conferir. Você está com a lista aí, Marina? Que eu, de memória agora não me lembro. Estou aqui, sim, achei. O próximo é A Vista de Deus. A Vista de Deus. Está onde? Em 1866, agora o mês. Acho que é logo depois do mês. É porque eu esqueci de deixar com o nome. Eu só coloquei o ano e o tópico. Peraí, pessoal. Eu já falo para vocês. Está aqui. O segundo texto, A Vista de Deus, Revista Espírita, maio de 1866. Então, você vai no Kardecpédia, já lê esse texto aí, maio de 1866, 1866, A Vista de Deus. Você lê esse texto. Se ficou alguma dúvida, manda no meu WhatsApp, 45, 5 vezes o número 9, 99999, 3608. Tá bom, pessoal? E aí, se teve alguma dúvida sobre esse primeiro programa, também manda lá no WhatsApp. E aí, no próximo programa, antes da gente entrar no A Vista de Deus, a gente
vamos trazer e conversar um pouquinho, e até para buscar as respostas na Revista Espírita. Dúvidas sobre o pensamento kardeciano, a gente busca no pensamento kardeciano. Eu posso até dar a minha opinião, mas eu não estou dando a resposta que, se está com uma dúvida sobre o que Kardec falou, vamos buscar nele a resposta. E aí podemos acrescentar a nossa opinião. Muito bem, Marina. Então, eu deixo aqui o meu abraço, já passo para a Marina, para as considerações finais dela e para a prece e encerramento do nosso primeiro programa. Já querendo dizer que foi muito bom ter você aqui nesse nosso estudo, você, Marina, e você que de casa está acompanhando o nosso bate-papo. Jogo uma bomba, né? Considerações finais, tá bom. Na verdade, é mais agradecer pelo convite de participar, porque justamente como jovem que sou, não sou muito acostumada a participar, né? Eu fico mais quietinha. Mas é bom para trazer vários insights e pensar durante a semana, então eu agradeço. Bom, vou seguir para a prece. Muito obrigada aos espíritos amigos que puderam nos ajudar, nos instruir nesse estudo de hoje, aqui entre amigos, aqui entre família. Espero que a gente possa aprender cada vez mais, um pouquinho por semana, desses assuntos que muitas vezes não são trabalhados, não são muito comentados, e que a gente possa cada vez mais poder aplicar o que o Senhor nos passou. Muito obrigada e todos tenham uma boa semana. Muito bem, Marina, belíssima prece. Então, pessoal, hoje ficamos por aqui e até a próxima semana. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.